Eu não sei há quanto tempo eu quero que aconteça o que está acontecendo nesse minuto. Tem muito tempo. Eu sou ligado a ele por admiração. Eu não me lembro de ter estado perto dele em algum momento na minha vida. Todas as vezes que um assunto de dublagem se estendeu, o assunto acaba neles, especialmente nele, por quem eu tenho uma profunda admiração. Como profissional de dublagem, chato que eu sou, exigente, eu acho que nós temos que fazer uma versão brasileira, mas nós temos que fazer a dinâmica, temos que procurar a dinâmica. Ele é um mestre da dinâmica, de um dos seriados de maior sucesso no Brasil. Nelson Machado. Eu acabei de saber dele agora, eu comecei na dublagem em 74, ele começou em 68. E uma coisa que eu achei formidável, ele conhece toda a área técnica de dublagem. Por que você fez isso? Porque eu não podia continuar dublando. Por quê? É assim, eu comecei com 14 anos, minha estreia na coisa, assim, né? No mundo das artes foi falar beisebol. Foi isso. Falei beisebol num filme do John Wayne, A Batalha de Bataan. Enfim, aí eu fiz mais uma coisinha, outra coisinha, mas eu tava com 14 anos. É uma idade em que meninos a voz começa a mudar. E naquela época, em 68, hoje, graças a Deus, isso mudou muito, muito, felizmente. Mas as TVs não queriam que os meninos, os adolescentes, pré-adolescentes, tivessem a voz natural. Porque ela é desafinada, ela muda o tom, ela, né? Então eles preferiam que mulheres fizessem esses meninos nos filmes, que dublassem os meninos nos filmes. Então eu não podia mais dublar. Mas eu não queria sair daquele planeta que eu tinha acabado de entrar, né? Então, para isso, para não sair dali, eu fui para a área técnica. Então eu fui trabalhar na projeção. Ainda naquela época se usavam projetores, né, de 16 milímetros. Depois para técnica, para viola, para mixagem, toda a área técnica daquele tempo eu me envolvi, eu trabalhei, eu fui profissional de todas as coisas na área técnica daquele tempo. Depois eu continuei me envolvendo porque tomei gosto. E mesmo quando eu voltei a dublar, passei para a direção, isso me ajudou muito na direção, né? Você ter conhecimento da coisa técnica na direção ajuda bastante. Então eu continuei mantendo o contato até hoje, até o Pro Tools, né? Desde a da projeção em 16 milímetros até o Pro Tools. Mas foi por isso, só para não sair do pedaço, eu fui para técnica. Ô, Nelson, quando eu me sento na frente da TV para ver um filme dublado, o meu foco é esse. Eu fico procurando dinâmica, articulação, as palavras bem articuladas. Você articula muito bem, Nelson. Muito bem. Eu sou um suspeito para falar, porque eu acompanho o seu trabalho, eu gosto demais, vejo, pode passar 10 vezes o mesmo desenho. Engraçado, eu não vejo muita coisa repetida, porque vocês fizeram muita coisa no Chaves. Muita. É sempre uma história diferente. E o meu foco vai para o Chaves. Que me perdoem os meus colegas, Osmiro, que faz o professor Girafales, a Marta Volpiani, que está lá nos Estados Unidos, com a dona Florinda, o colega que está fazendo, substituindo o Gastaldi. O meu amado, safado amigo, Carlos Sailio, que não chegou até agora para gravar conosco. Ele está perdido. Ele saiu de São Paulo há muitos anos e ele não se acha mais na cidade. Ele passou aqui 20 anos, ou 25 no Rio de Janeiro, chegou aqui. Sabe mais nada. Estou vendo no telefone, como é que eu faço para chegar aí? Sabe mais nada. Ah, meu Deus, estamos envelhecendo. E nos velhos tempos a gente andava de moto por essa cidade, eu e ele juntos. Ah, você também é motoqueiro? A gente circulava de moto. Mas olha, mais um motoqueiro. Não sou mais. Eu também não. Eu acho que a idade já não permite a gente... E dá preguiça. Ô, Nelson, eu estava um dia... Era uma moto grande, tanque grande, eu estou aqui no trânsito, indo para Herbert Richards, e vai para ali, naquele espacinho, e vai para cá. E aí puxa, estava lá na frente livre, eu subi aqui na calçada, era uma calçada baixinha assim. Meti a roda da frente, passei para poder chegar no carro aqui. No momento em que eu fiz isso,
a moto deu uma guinada para a esquerda e eu tentei botar o pé no chão para não deixar a moto virar e o pé não achou o asfalto. Nelson, eu achei que estava na hora de vender a moto porque ela foi me levando junto. Eu não consegui levar. A moto foi, sabe? Mas foi um tombo tão feio, sabe? Não é de impacto. Era uma moto levando uma pessoa desajeitada para o chão, me levou para o chão. E aí eu abri mão da minha tem uns 15 anos. Motoqueiro também, mas eu adorei saber disso, gente. Mas foi. Por um bom tempo, bastante tempo. E o Saidon também, né? Então a gente saía de moto na noite, eram dois irresponsáveis, saía na noite para beber de moto, né? Só louco, né? Mas a gente saía. E aí, para todos os lugares da cidade. Agora ele não sabe mais chegar em lugar nenhum. É um absurdo. Mas eu dizia o seguinte, prestando atenção no seu trabalho, o seu personagem reúne muito mais dinâmica do que os outros personagens. Além de ser um personagem adorável, tem um monte de dinâmicas ali. Ora, cálice, 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 você me deixa louco. Ele falando português. Eu estou te falando uma novidade, né? Ninguém nunca falou isso para você, eu tenho certeza. Quando você faz aquela, para mim, a melhor de todas as dinâmicas de encostar a cabeça na parede, olhar, morram de pena de mim, eu falo, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, que trabalho perfeito. Eu quero só... Você discorda de mim, não? Em Não. algum aspecto? Não, eu gosto Eu quero muito, que você discorde de alguma coisa. Não, por enquanto não. O Carlos Villagrán, o Kiko, né? Todas as coisas que ele faz, tanto no Chaves quanto no Chapolin, que ele faz outros papéis, né? Que faz outros personagens. Eu achava engraçado na época que a gente fazia, eu curtia por ele mesmo, por si mesmo, pelo personagem, pela coisa toda, mas por uma semelhança, eu achava uma semelhança com um astro americano que sempre foi assim meu ídolo, né? Que é o Jerry Lewis. Oh, é meu também. E aí eu sempre achava que ele tinha coisas do Jerry Lewis, umas perninhas, aqueles pés voltados para umas dentro. coisas Queria de Jerry Lewis, né? Uns personagens de vez em quando que ele fazia, né? As coisas meio dentro assim, com aquele cabelinho assim, né? Sempre tudo muito Jerry Lewis. E aí recentemente, quando ele veio ao Brasil, que a gente fez alguns shows juntos e conversando, ele não disse que copiava, mas ele me falou que assim, a vida inteira ele foi fã do Jerry Lewis. Então é claro que ele estava baseando algumas coisas no Jerry Lewis mesmo, né? Eu vi uma entrevista, alguém me disse, eu não li, que disseram para o Chico assim, você é um gênio. Você é um gênio porque cada personagem desse é uma pessoa que existe. Ele se engana-se. Gênio é Carlitos, que fez um tipo só e viveu dele a vida inteira. É o caso do Villagrán, né? Ele é Kiko ainda, né? Ele está com 72 anos e ainda é Kiko. 72? É. Continua trabalhando. Ele é 10 anos mais... todo ano ele para. Ele é o Frank Sinatra dos programas infantis. Não, todo ano ele vem para o Brasil a fazer o último espetáculo dele. Mas ele gosta de vir já pra faz cá, uns né? 5 anos que ele faz isso, que ele vem para cá fazer o último espetáculo. E toda vez que ele vem para cá, e aí vocês trabalham juntos? Teve umas duas vezes que não aconteceu. A última vez não aconteceu. A última vez ele fez o show com o Saidon. Ah, sim. O Saidon fazendo o Madruga, né? Sei. Eles fizeram uns sketches lá, umas coisas. Mas das outras 3 vezes que ele veio, eu rodei a maior parte dos lugares com ele. E deve ser uma pauleira, né, Nelson? Mas é divertido. Me diz uma coisa, qual é um filme? Você tem algum filme que você se senta na frente da TV para dizer assim, eu quero refazer? Eu tenho. Tem filmes que eu me sento na frente da TV e digo, eu podia melhorar esse trabalho. Você tem algum trabalho assim? Filme que eu tenha feito? Que você tenha feito? Não que eu marque, mas porque tem muitos, né? Então não tem assim. Muitos. Tem que eu faria de novo isso, que eu faria de novo aquilo, que eu faria melhor aquilo. Agora, tem um que eu não faria. Eu marquei muito mais esse. É um que eu fiz e que, graças a Deus, ele não existe mais a minha versão. Não tem mais a minha dublagem, já foi refeito com a pessoa certa.
porque a história foi assim. Estava no estúdio e o cliente mandou o longa para lá e ele queria teste para aquele astro, para aquele ator. Só que normalmente os clientes, você sabe disso, eles pedem 3 vozes no teste. Esse queria 5. É o cliente, ele que manda, ele que paga. Então, 5. Acharam 4 vozes que serviriam para aquele ator, não achavam a 5ª. Não tem uma 5ª voz. E eu tava lá. E aí disseram assim, Nelson, grava aqui, tem que mandar esse teste embora, mandar pro cliente. E falta uma voz. Para esse cara, não tem cabimento. Mas é só para fazer volume, é só para ter uma 5ª voz. Está, entrei no estúdio, assim não, né? Faz aí uma coisa para parecer que é o cara, né? O mais próximo possível. Senão vai ficar evidente que é só fazer volume. Eu botei uma coisa. Mas é para fazer 1 anel 2. Você segura. O cliente gostou e me aprovou. Aí era para fazer o filme inteiro dublando o Sylvester Stallone. Não tinha cabimento eu dublando o Sylvester Stallone, certo? Então, claro que ficou um lixo do lixo. Ficou horrível aquele trabalho. Mas foi feito o trabalho. O cliente escolheu, quis, entregou, deve ter exibido. Mas, passados alguns anos, eu vi o filme novamente, já vi com uma nova dublagem, já vi refeito, tudo certinho, não tem mais eu, apagaram. Não existe mais eu naquele filme, graças a Deus. Você é uma pessoa elétrica, alegre, você é uma pessoa para cima. Né? Eu estava esperando você com muita ansiedade, doido para te dar um abraço. Existe uma falha na sua abertura aqui nessa nossa conversa. Qual Desculpa. Qual? O Jô Soares, né? Não querendo interromper, ele já te interrompeu. Nós nunca estivemos juntos. Não, juntos não, mas no mesmo lugar sim. Numa assembleia no Rio de Janeiro, 1900 e nada, que todo mundo de São Paulo foi para lá, num teatro. Teatro Dulcina. Dulcina. Teatro Dulcina. Sim. Você estava lá, eu estava lá, nós estivemos muito próximos, mas não conversamos. A gente estava lado a lado, muito próximo. Ali na chegada, chega um, chega outro, foi juntando. Não conversamos. E não chegamos a conversar. Você estava cuidando de umas coisas, eu estava com o pessoal chegando aqui, e a gente meio que passou assim. Eu só, né? Sabe quando você passa assim? Se eu tivesse, eu vou falar assim. Se eu tivesse passado falando assim, você iria notar, certo? Então eu passei pelo James Bond, né? Aí eu notei, evidentemente. Mas hoje em dia as pessoas passam pelo Batman, né? Não, pra mim é o James Bond. Ô Nelson, ali, todo mundo muito apaixonado, né? Porque era um congraçamento. Se bem que aquele aqui na Câmara de Vereadores, você estava nesse? Tava. Da Câmara. Tava. Eu estava falando hoje com a Angélica Santos e ela falou desse encontro que foi mágico. Você estava nesse também? Tava. E você lembra de mim lá, não? Aí não, eu marquei mais nessa no Rio. Que coisa, né? Mas foi assim, né? Naquele tumulto, tinha dezenas de pessoas lá. Eu acho você uma pessoa muito para cima, você é bem dinâmico. Realmente eu não vejo você com essa sua característica em cima do Stallone. Não faz Mas sentido. eu já vi. Não faz sentido. Mas eu já vi tantos filmes sérios com você, é tão bonita Eu gosto, eu gosto dos que você põe filmes a sérios voz aqui. de coisas que eu faço o Wesley Snipes aqui embaixo, enfim, eu gosto de fazer o Wesley Snipes, né? Porque o Stallone não tem cabimento, é muita coisa para minha voz. Não, eu fico imaginando aquela coisa dele dizer assim, a tartaruga já comeu? Não. Eu não vejo a sua voz fazendo Pois isso. Não tem cabimento, fica horroroso. Para você deve ser complicado fazer Muito horroroso. Isso, né? Eu já... É ruim, né? Quando você olha para um ator e briga com ele. E faz contrariado, não era para estar fazendo isso, né? Eu entrei nesse teste para fazer volume, não para pegar o personagem. Eu gosto muito de dublar o Clint Eastwood. Para mim é o meu descanso. Todas as vezes que me chamaram para fazer Clint Eastwood, eu falei, ai, que coisa boa. Enfim, uma colher de chá, um refresco. Agora, coisas que eu não vou entender nunca, Nelson. Quando eu vi Os Imperdoáveis, eu falei, mas eu quero fazer Os Imperdoáveis, dublando uma quantidade enorme de Clint Eastwood,
Quando eu cheguei na Ebert, eu falei, escuta, já... Não. Aí me avisaram, Márcio, tá chegando... Não foi isso. Alguém chegou para mim e disse assim, Os Imperdoáveis já está aqui na Ebert e você não vai fazer. Por quê? Oi? Nada, o cliente, foi a recomendação. Estão aí os personagens, não quero a voz do Márcio no Clint Eastwood. E ali tinha dois, tem o Morgan Freeman, você já dublou Morgan Freeman, né? Não. Tinha o Morgan Antônio Freeman. Moreno, do Morgan Freeman aqui. Não, ele também dubla o Clint Eastwood, acho que eu já vi ele em Clint Eastwood. E o cliente exigiu, não quero a voz do Márcio. Eu não sou aquela pessoa para ligar para ele, vem cá, por que é que você me tirou? Né? Mas, É estranho, né? já te aconteceu de você dizer assim, eu quero muito fazer aquele filme e isso não aconteceu? Mesmo o filme estando ou na casa em que você trabalha em todas. Aconteceu disso acontecer, mas não dessa maneira. Aconteceu assim, da minha impossibilidade. Eu gostaria de fazer, mas não podia ir lá. Então teve que ser substituído, teve que fazer com outra pessoa, porque naquele momento eu estava dirigindo alguma coisa, ou porque estava com outro trabalho, ou porque não estava em São Paulo, não importa o motivo. Mas o motivo não era alguém que cortou ou que não fez, foi o fato de eu não poder. Não ter disponibilidade para fazer, né? E aí o filme tinha que ser feito naquele dia, naquela semana, então alguém teve que fazer. Alguns filmes aconteceu. Atores que eu gosto de fazer, né? O Robin Williams, eu gosto muito do Robin Williams. O Roberto Benigni, para mim o meu descanso é o Roberto Benigni, com toda aquela loucura dele, ele é o meu descanso. Porque o Benigni, ele tem uma coisa engraçada. A gente sempre, em dublagem, né? A gente se adequa ao que está pronto, né? A gente faz como alguém já fez. Não faz o que a gente faria. Não queremos nem ficar lá em cima, nem cá embaixo. Como ele fez. Tem que ser o que alguém fez, da maneira que ele fez, não é da maneira que eu faria. É da maneira que já está pronto. E o Benigni faz tudo da maneira que eu faria. Com aquele exagero todo, com aquele escândalo todo. Se me dessem aquele papel e eu fosse filmar, eu ia fazer daquele jeito. Então, para mim, é só falar. Nelson, o que é que te irrita quando você chama um dublador? Fulano, estúdio A, estúdio B. E aí o dublador chega. O que é que te irrita no dublador? O que me irrita... alguns têm um hábito muito desagradável e eu brinco com eles na hora, né? Eu reclamo deles na hora. De usar o dia da escala, o momento da escala para reclamar de quando não foi escalado. É uma coisa maluca, mas não é só um, não. Tem várias pessoas que fazem isso. Aproveitam o dia que estão lá, que vão fazer um trabalho, para reclamar por que não foi, por que não estava fazendo o trabalho antes, mas está fazendo agora. E isso me incomoda um pouco. Dentro de estúdio, tem algumas pessoas que não são todos, não são muitos, mas tem alguns que entram já de olho no próximo trabalho. O camarada pega um trabalho com você das 2 às 4 e ele pega o próximo trabalho do outro lado da cidade às 4h30. Então ele já entra aqui pensando se vai dar tempo de chegar lá. Então ele quer fazer muito rápido aqui para chegar lá. Então peraí, não, mas do meu filme vamos fazer direitinho aqui. Ele entra de costa, né? Ele entra de costa. Vamos fazer bonitinho. Não custa nada. Então, vai lá fazer o outro, depois volta. Com tempo pra gente fazer. Ô Nelson, o Amaury, que eu amava, perigo. Nós estávamos fazendo um filme do James Bond, precisava de um vozerio. E era um vozerio, não era um vozerio de 5, 10 segundos, né? Ele durava algum tempo. E aí ele pediu que o pessoal se empenhasse para fazer aquela coisa bem feita. Ele tinha um óculos de grau grosso e, no entanto, ele percebeu a malandragem daquele que fica lá atrás, né, o estúdio cheio de gente fazendo do vozerio e ele lá atrás só fazendo assim com a boca. Para não se gastar, né? O cara não se gastar. É aquele cara que detesta fazer vozerio. Né? Aí ele foi e desligou o telefone, mas
foi uma lição de profissionalismo. Se você não está afim de trabalhar, não aceitasse o trabalho, mas me respeite como diretor. Eu quero que você faça o trabalho como um profissional. Você imagina o Amaury falando dessa maneira? Era uma voz assustadora, Adorável, né? Não, se fosse para fazer isso, seria assustador. Eu nunca vi o Amaury ter um... Aqui em São Paulo, não... Eu estava no estúdio e ele começou falando baixo, com aquela voz bonita dele. Estamos todos aqui para trabalhar, para honrar o nosso trabalho. Daí ele pulou. Mas tinha uma malandragem que eu já havia percebido. Mas ele era sempre muito brincalhão, ele era muito leve dirigindo. Mas aí ele batia com as mãos assim em cima da mesa. Respeite o seu trabalho! Se você não respeita o seu, respeite o meu trabalho! Rapaz, acho que é o melhor moderinho que tem, que eu já vi na minha vida. Porque foi um trabalho magnífico. O que você mudaria no seu trabalho hoje? Essa pergunta pode parecer cretina. Eu estou com 40 anos de atividade, você está com 48. É impossível para nós não fazer o balanço, Nelson. Dá uma olhada lá para trás. O que eu mudaria na dublagem? Aí eu falo assim, eu queria tanto que O que eu mudaria hoje é o dono, o empresário, dono da empresa, da produtora de dublagem, tem que exigir que o tradutor reveja o seu texto e faça um texto suave, um texto coloquial. Você sabe que não é isso que acontece. Yeah. Eu mudaria. O que você mudaria? Essa coisa, eu acho, é a base. Nós temos... A maior parte dos empresários, chamemos assim, de dublagem, dos donos de estúdio de dublagem, eles têm um sistema que eu não acho muito funcional. Está sendo funcional, todo mundo o pessoal está ganhando dinheiro, o estúdio está funcionando, então, mas eles contratam pessoas, chamam pessoas, contratam o trabalho de pessoas, principalmente para mandar nelas, não para usar o que elas têm. Pega um camarada, sabe? Pega um camarada que tem o conhecimento, que tem o talento, que tem a experiência, que tem tudo isso, e em vez de usar isso, diz, não, vai fazer desse jeito aqui que eu estou mandando. Mas você é burro. Eu sei fazer melhor que isso que você está mandando, né? Então deixa eu fazer o mesmo preço. Exatamente o mesmo preço. Fazer a burrice que você está mandando e fazer a perfeição que a experiência me ensinou, custa a mesma coisa. Deixa. Então, e essa carga, esse peso cai mais da direção para frente. O diretor sofre isso, o dublador tem um pouco disso, o técnico tem um pouco disso, mas da direção para trás, tipo a tradução, a revisão, a decupagem, aí qualquer coisa, não tem importância. Não tem, o empresário não está nem aí. É o produto dele, pelo amor de Deus, é o nome dele que vai lá no versão brasileirazão, né? É o nome dele feliz. Meu Deus do céu, isso não vai mudar. Que coisa, né? Aumentou o trabalho, a TV a cabo está aí, aumentou o nosso mercado de trabalho, não muda. Será possível que isso não muda? Muda. Tá, é lento, mas muda. Oh, que Deus te ouça. Para terminar, eu queria que você falasse de radioteatro. Você tem uma interpretação coloquial, que é o que se procura na dublagem. Eu já vi muito ator chegar na dublagem e não ficar porque não conseguiu aquele tom. Né? Você fez teatro, você está na dublagem, é pioneiro nela. Você fez radioteatro também? Para essa área, foi a minha maior escola. Eu acho que todo mundo devia fazer um tempo de radioteatro antes de dublar. Ouça isso. Todo mundo devia passar um período fazendo radioteatro em algum lugar. É que não tem mais, não existe mais no volume que havia. Porque ali foi uma grande... Primeiro que eu trabalhei com grandes nomes, né? Meu moleque trabalhando com Ezio Ramos, faz favor. É um abuso. Olha o abuso do moleque, né? Com o Isara Gomes. Que abuso. que ousadia, né? Então, primeiro é isso. É o ambiente onde você trabalha, principalmente hoje, que não se faz mais a dublagem daquela forma,
não me queixo disso não, acho bom, acho legal essa coisa das pistas múltiplas, de fazer um por um, você pode cuidar melhor de cada trabalho, de cada voz, mas aquele que chega, ele não tem a oportunidade de conviver com a experiência do outro, de trabalhar junto com aquela experiência. O radioteatro dá isso, porque todos fazem juntos, o elenco inteiro, não existem canais, E pistas. tem a emoção do seu colega que chega no seu ouvido, o colega do outro Isso microfone. te traz, e a coisa não tem, e o radioteatro não tem nem o recurso da imagem alheia que nós temos na dublagem. Né? Nós temos uma imagem lá. A gente faz uma cena que está correndo, mas tem um cara correndo na tela. E a nossa imaginação Agora, trabalhando, no Nelson. rádio não tem o cara correndo na tela. É só com a sua voz que você tem que mostrar para o ouvinte que você está correndo, ou que você está deitado, ou que está namorando, ou que está lendo. Imagina como dizer com a voz que você está lendo, né? E o radioteatro te dá isso. Eu acho que é uma escola fantástica para esse encaminhamento que hoje virou uma profissão à parte, né? Hoje nós já temos uma geração que diz, hoje temos uma anterior que já disse, o que você vai ser quando crescer? Dublador. Não é outra coisa. Ele quer ser dublador, já de criança. Não é, eu quero ser ator e talvez eu vá dublar para beliscar um dinheirinho, não. Hoje já tem uma geração e meia que já disse isso quando tinha 12 anos. Quando eu crescer eu vou ser dublador. É isso que ele quer ser. Então, eu acho que o caminho tinha que passar pelo radioteatro, seja qual for. Tem os cursos, eles são ótimos, eu sou a favor dos cursos, eles queimam algumas etapas, eles preparam para o cara não chegar cru sem saber nada, né? Não, pula esse anel que isso aí tá na ME, o cara diz, né? Fica aquela cara de besta. Não sabe o que é o anel, não sabe quem é, pula, ele pula, né? Então, ou o cara que bate palma no estúdio, na cena aqui do aniversário, sempre tem, né? Os cursos eliminam um pouco dessas coisas. Mas eu acho que tinha que se passar pelo radioteatro, pelo menos por um período. Para saber, para fazer uma articulação boa, né? Nossa, o rádio... tempos, a respiração, como diz o Armando Tiraboski aqui, quando ele dirigia, o saborear as palavras, né? Ele dizia, calma, não corre, saboreia o que você está dizendo, aproveita o que você está dizendo. Isso que você está ouvindo, se você é jovem, você diz assim, são dois velhos conversando sobre a profissão deles. Velhos atuantes. Velhos uma ova, usados. Meio depauperado, assim, né? Mas com cuidado da articulação, da interpretação, da verdade. Talvez você até vire um pouco o nariz para lá. Radioteatro, você não sabe o que está perdendo. Não tem radioteatro para você treinar, que você pelo menos leia em voz alta, para que você ouça você lendo, para que você ouça se você está passando a sua emoção. Olha só, que exemplo maravilhoso. Eu vou... Desculpa. Não. É que você está falando para o jovem. A gente usa o termo que a gente acostumou, com o qual a gente habituou, com o qual a gente conviveu durante décadas. O radioteatro. Mas eles curtem radioteatro. Só que eles agora chamam de audiodrama pela internet. É exatamente o mesmo processo. Eu me esqueci desse termo, é audiodrama. É exatamente o mesmo processo, é só a voz, é um elenco fazendo um trabalho. Só que agora, contando uma história, é a mesma coisa. Com sonoplastia, com contra-rega, com passos, com talheres, com tudo. Porta de carro batendo. Só que agora está tudo gravado, né? Ninguém mais faz cavalo no coco. Né? Né? Não tem mais ranger de porta com lápis no papel. Mas tem os áudios já gravados prontos para usar. Mas eles conhecem como audiodrama. Tem pouco ainda, mas existe. E os audiobooks, né? Os livros falados, que alguns deles são feitos como radioteatro, interpretados, né? Exatamente. Olha, que prazer. Realizei meu sonho. E eu falei com Bond, James Bond. E eu falei com o Kiko. Babãe! Babãe! Nelson, muito obrigado. Eu que agradeço. Que prazer, papo bom. que honra, Papo bom demais. Que honra conversar. Que bom, que riqueza conversar com uma pessoa que é tão
Meu Deus, tão amada. Você é muito amado, Nelson. Rapaz, não você- fale isso não que vão me bater lá em casa. Esse negócio de muito amado pode entender errado, né? Olha, Nelson Machado, que orgulho poder ter mostrado essa pessoa ao natural, uma pessoa alegre, viva, adorável. Eu estou muito orgulhoso de ter feito essa gravação com ele.